Muito bem, então nós estamos falando aqui nessa série Dicas para Palestrantes. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a importância de você ter um livro. E a pergunta é, por que você precisa então ter um livro? Quando você tem um livro, isso te dá um grau de autoridade diferenciado. Não há como negar o efeito que um livro traz sobre uma audiência. Porque você deixa de ser simplesmente um palestrante para ser um palestrante escritor. E aí, por exemplo, nesse livro aqui, que foi um livro de marketing contábil, foi um livro que eu especifiquei diretamente para o meu público-alvo, ou seja, com o livro me abriu muitas oportunidades. Primeiro, a oportunidade, por exemplo, de poder palestrar em determinados eventos, poder também distribuir o livro para as pessoas da minha audiência, poder vender o livro pela internet, poder abrir portas para associações, para entidades, pelo fato de ter um conteúdo em livro. E é importante que você entenda que não é tão simples assim você ter o seu livro, porque quando você vai publicar um livro e você não tem ali uma referência de nome para ser então almejado ali por uma editora, tudo fica um pouco mais difícil. Algumas editoras que existem, por exemplo, inclusive, elas criam uma espécie de pedágio para que você possa ter o seu livro. Então, você praticamente paga para poder publicar o seu livro. E outra coisa também que acontece é que muitos têm escrito o seu livro com os seus próprios recursos. Por exemplo, fazendo uma edição por conta própria, fazendo ali um processo de edição onde ele não vai trabalhar especificamente com uma editora. É bem interessante isso? Eu mesmo criei uma editora para poder cuidar dos meus projetos. Durante muito tempo eu produzi DVDs e também esse aqui é apenas um dos 10 livros que eu já publiquei. E isso também facilitou muito o nosso trabalho, para que nós pudéssemos então não se preocupar especificamente em ter um livro através de uma editora. O que a editora pode te ajudar, que é bem interessante, é os canais que ela abre para poder colocar o seu livro em lugares que talvez, se você tiver uma edição própria, vai ficar muito mais complicado de você conseguir fazer. Porém, é muito importante que você tenha um livro. Quer você consiga através de uma editora, quer você consiga através de um processo próprio, mas é muito importante você ter um livro bem escrito, um livro com uma boa capa. Logicamente essa capa já é uma capa bem desatualizada, né? Porque as coisas evoluíram bastante. O meu livro, o último, é um livro que tem uma capa bem diferente dessa, mas foi um livro que me abriu muitas portas quando eu consegui focar dentro do nicho de marketing contábil, que eu já expliquei a trajetória disso dentro dos outros vídeos dessa série. Então, você tem que ter um livro se você quer ter sucesso. Então, começa a pesquisar sobre o assunto, começa a aprender o que você pode fazer, começa a escrever ali o seu conteúdo e aí começa então a buscar a oportunidade de publicar o seu livro, porque isso vai fazer grande diferença para o seu sucesso, tá bom? Mas não acaba por aí, tem mais dicas aí, vai acompanhando os próximos conteúdos dessa série.